Que a graça do Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos sustentando, como acabamos de ouvir na reflexão da palavra do Senhor feita pelo reverendo Wellington. Nós vamos continuar falando panoramicamente do livro de Jó e vamos nos lembrar um pouco daquilo que falamos na semana passada. Jó faz parte de um conjunto de livros da Bíblia que se chama livros ou literatura de sabedoria. Jó faz uma diferença entre a linguagem de sabedoria do mundo antigo, porque Jó se concentra na sabedoria que vem do temor de Deus. Portanto, Jó vai trabalhar sempre o conceito da sabedoria ligada a Deus, nunca desligada de Deus, nunca a sabedoria que vem do próprio ser humano, mas que vem do temor de Deus. E por temor de Deus, significa todo o conjunto não apenas de medo, de pavor diante da divindade, mas sobretudo de ligação com Ele, de crença nele, de confiança nele. Acabamos de ouvir aqui de que um crente, a despeito das tempestades da sua vida, ele nunca deve tirar o olho de Deus, porque Deus atenta para a necessidade do seu povo. Quando a gente está em sofrimento, e esse é um grande problema para Jó também, quando a gente está em sofrimento, a gente pensa que a gente é o centro da história. Senhor, o mundo caiu. Tudo à minha volta não existe, só existo eu, e o Senhor precisa dar um jeito em mim, porque eu estou desesperado. Então, a ansiedade que Davi, por exemplo, mostrou, Jó também mostrou. E ele se pergunta, será que Deus se esqueceu de mim? Porque o grande tema do livro é, de fato, o sofrimento de Jó. E de como Deus tratou a sua questão. Nós vimos que Jó foi cercado por alguns amigos, e esses amigos tinham posturas que na verdade eram posturas da seguinte maneira: eles falavam de Deus como uma teoria, como um apelo intelectual, como um discurso. E eu tenho que lembrar vocês que, de acordo com os estudiosos, o que acontece no tempo de Jó, ainda não existe a lei de Deus dada para Moisés. Ainda não tem essa revelação absoluta do que Deus é e de como Deus se dirige para as pessoas, por meio do decálogo, por meio das leis que ele estabelece, tanto civis quanto cerimoniais, quanto leis da convivência. Essa legislação ainda não existe. No tempo de Abraão, isso ainda não existe. O que existe? Existe o conceito, o conhecimento empírico de Deus. E no caso específico de Abraão, nós sabemos que Deus exerce a sua ligação com Abraão por meio de teofania, por meio de aparecimento, por meio de fala direta, por meio de uma designação específica. Vai ao monte e entrega o teu filho em sacrifício. É uma coisa assim, bem direta. Nós sabemos que Melquisedeque surge do nada, mas é um rei que representa o Altíssimo, portanto existe uma revelação direta para Melquisedeque também. Então o conhecimento que se tem de Deus é derivado de uma tradição oral.
no tempo de Jó. Então a história acontece sempre dentro deste clima, quer dizer, eles não têm Bíblia nenhuma nesse tempo, nesse momento. Nós precisamos entrar nesse contexto. Então, Elifaz, que é o primeiro amigo que fala, vai enfatizar a justiça e a pureza de Deus, e na sua opinião, as pessoas, inclusive Jó, trazem sobre si seus próprios problemas. Já o segundo amigo, Bildade, apela para a tradição existente, para a tradição oral, e considera-se um defensor da ortodoxia. Você tem que se arrumar, você tem que se arrumar. Ele explicou que um indivíduo que busca a maldade, como Jó, não deve se surpreender com o castigo divino. Quer dizer, quem semeia, colhe. É simples assim. Quer dizer, não precisa nem ter Deus. Existe essa regra, semeou, colheu. O que você plantou, você vai receber. Você plantou maldade, você vai receber maldade. No caso dos amigos de Jó, eles dizem assim, sabe o quê? Você diz assim, eu não sei o que eu fiz para Deus me tratar desse jeito. Só aí você já é mau. Só pensando assim você já é mau. E com certeza você tem maldade no coração. Então essa é a contribuição que eles fazem. E Jó diz assim, vocês não estão me ajudando. Vocês não estão me ajudando. E de fato, não estavam mesmo. Deus mostrou que eles não estavam ajudando. Zofar é o último e que fala menos, mas ele racionaliza todas as questões, ele arrazoa, dizendo que o castigo de Jó não era menor que aquilo que podia se esperar do ponto de vista racional. Quer dizer, se você tenta se justificar diante de Deus, isso é errado, e o castigo não vai ser menor do que isso. É sempre uma coisa assim, apelando exclusivamente para a razão. Então, Jó conclui esse primeiro ciclo de discursos, que vai até o capítulo 14 por aí, afirmando que sua compreensão não era inferior à de seus três amigos, e todo o universo, incluindo os seres vivos não racionais, sabe que Deus está no controle de tudo que acontece. Tudo o que Jó queria era se defender diante de Deus. Por quê? Naquele momento se trabalhava muito o conceito da teologia da retribuição. Um homem é justificado pelos seus atos. Então, o que ele faz, de bom ou de mal, é de acordo com isso que Deus trata com ele. E ele afirma que Deus insiste em me perseguir. Jó está nesse nível de desespero, não é? E mais uma vez ele disse, seria melhor eu não ter nascido. Seria melhor eu não ter nascido. A segunda parte deste livro vai dos capítulos 28 a 31, melhor, vai do capítulo 15 até o 28, e depois nós temos esses segundo e terceiro diálogos que estão aqui. Você pode folhear a sua Bíblia e ver aqui algumas falas. Por exemplo, vamos para o capítulo de número 19, quando quando Jó começa a falar com os seus amigos, e ele diz, capítulo 19, verso 2, ele diz, até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim.
Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. E lá no verso 21 ele diz: tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu, porque vocês me perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar a minha carne. Entretanto, dentro do coração de Jó, ainda que houvesse toda esta situação de aflição, ele afirma aqui essa palavra que é muito bonita, de Jó 19, do verso 25 em diante: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Se vocês disserem: como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele mesmo, então tenham medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. A despeito de Jó ficar perguntando: por que Deus me puniu? Ele não entende que Deus o abandonou ou abandonou todas as coisas. Ele entende que Deus está por perto. E ele tem esperança de ser restaurado nas coisas que ele sofreu. Não está se falando aqui necessariamente de ressurreição, que ele crê na ressurreição. Mas é possível que sim. Porque quando Hebreus interpreta o sentimento de Abraão em relação a Isaac, ele diz que Abraão foi entregar o filho na montanha, foi sacrificar o filho, porque ele acreditava que Deus ressuscitaria o filho. Então é possível que haja assim no coração de Jó o mesmo sentimento, a esperança do além. Então vocês veem o dilema: Deus me esqueceu, Deus me puniu, por que me puniu? Mas eu sei que Ele existe, que por fim Ele vai fazer alguma coisa. Existe no coração dele então essa esperança de restauração, embora ele esteja absolutamente sem saber. Ele está absolutamente desesperado. Então, quando ele vai para mais adiante, respondendo seus amigos, porque eles insistem nessa ideia, não é? De que ele agiu mal. Vejam, por exemplo, a acusação que ele faz que ele faz no capítulo 22. Vejam só como é que ele usa das palavras para acusar Jó. Versículo 5 do capítulo 22. Não é fato que é grande a sua maldade, incalculável a sua iniquidade, porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão, despojou das roupas os que estavam seminus, você não deu água ao cansado, ao faminto você se recusou a dar pão. A terra pertencia ao homem poderoso e só os privilegiados moravam nela. Você despediu as viúvas de mãos vazias, os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso você está cercado de laços e repentino pavor toma conta de você. Está submerso por trevas que impedem você de enxergar e pelas águas transbordantes que o cobrem. Mas Jó responde que não fez nada disso, e isso está escrito um pouco mais adiante. Vamos ver aqui onde é que Jó responde o que ele fez. Espera um pouquinho, só um pouquinho, espera um pouquinho. O pessoal de casa também espera um pouquinho. Onde Jó responde, capítulo 27, por favor.
Jó diz assim, Jó continuou em sua fala, capítulo 27, dizendo: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês, até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. À minha justiça me apegarei e não alargarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. E mais adiante, Jó acaba dizendo: olha, eu ajudei pessoas, eu cuidei de pessoas, eu era respeitado quando chegava, eu era respeitado quando falava, eu sempre tratei das questões com muita seriedade, eu fui um crente verdadeiro. E agora eu estou nessa situação, eu sou desprezado, até as crianças zombam de mim, todo mundo zomba de mim, e eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Então, quando chegamos no capítulo 28, nós temos aqui algumas perguntas que Jó faz. Capítulo 28, verso 12, diz assim: mas onde se achará sabedoria e em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria e ela não se encontra na terra dos viventes. Verso 15, não se compra a sabedoria com ouro fino, ela também não pode ser paga com prata. Mais adiante, no verso 18, diz assim: o preço da sabedoria é o maior que o das pérolas. E no verso 20, mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Então, a fala do verso 23, Deus lhe estende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque o seu olhar alcança as extremidades da terra, ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Dá para perceber aqui que existe uma compreensão de que Deus está em toda parte. Há uma compreensão de que Deus sabe de todas as coisas. Há uma compreensão de que Deus pode todas as coisas. Hoje, se nós afirmamos que Deus é onipotente, onipresente e onisciente, esta convicção vem desde os tempos remotos, porque já habitava no coração da antiguidade. E o que nós estamos fazendo é uma reafirmação desta coisa que veio a partir da nossa própria criação, não é? Então a confissão de Jó aqui é que a sabedoria pertence a Deus. No verso 28 do 28, não é? Vamos ler o 27 também. Então ele, Deus, viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a examinou e disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria e afastar-se do mal é o entendimento. Então esta é a chave para se compreender por que a gente sofre. Porque a gente sofre, Deus cuidando de todas as coisas e Deus trabalhando no sentido de que nós estejamos conectados a Ele. E muitas vezes o sofrimento é a maneira pela qual nós somos conectados a Deus. Existe um ditado popular que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não sei até que ponto isso é válido, mas o que eu sei é que muita gente veio a Deus, veio a Jesus Cristo, por causa do sofrimento. Agora, como eu disse há pouco tempo atrás, não é?
Quando a gente sofre, nós não somos o centro do universo. Imagine Deus tratando com cada centro do universo e Ele está fazendo isso ao mesmo tempo, não é? Só que cada coisa no seu tempo e no seu lugar. Então imaginem como o Senhor administra isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter paciência na minha tribulação. Eu não posso perder de vista o foco de que Deus me amou e entregou por mim o seu próprio Filho. O sofrimento de Cristo não é comparável nem ao de Jó. Quanto mais com o meu sofrimento. O meu sofrimento é uma palha seca. Não é? Ok. Então, o convite talvez seja a gente diante... Convite. Seja diante dos nossos sofrimentos, a gente se manter humilde. Porque eu vejo que o meu sofrimento é meu. Não tem comparação com o sofrimento de ninguém. Mas sim do de Jesus, né? Eu acho que a atitude que você assume, especialmente com o conhecimento que a gente tem a partir do Novo Testamento, é que, inclusive os Salmos têm muito disso. Quando você está sofrendo, a sua primeira atitude não é de resignação. Sabe, a gente não fica resignado, estou sofrendo, isto é vontade de Deus, paciência. Não, você coloca a ansiedade diante do Senhor. Você faz como Jó: Senhor, o que é que foi que eu fiz? Senhor, eu agi de acordo com a minha justiça, de acordo com a minha ética, eu me comportei diante das pessoas com a minha inteira capacidade de fazer o bem, mas eu estou aflito, afligido, eu estou maltratado, eu estou quebrado, eu estou anulado, eu sou envergonhado pelas pessoas. O que eu fiz para merecer isso? Coloca a ansiedade. E se ela bater a cada 2 minutos, você diz: está aí a minha coisa, Senhor, outra vez. A ansiedade chegou, estou falando com o Senhor de novo. Mas a atitude de fé, ela excede a reclamação, porque ela louva. Senhor, Tu és grandioso. Eu não posso perder de vista que, a despeito de eu estar nessa secura, nessa aflição tremenda, o Senhor está por trás disto. O Senhor não me abandona, o Senhor não me desampara. O Senhor me corrige, o Senhor me incentiva, o Senhor me mantém. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é grande demais. E esta coisa vai fazer com que você seja como o apóstolo Paulo, depois de apanhar muito e ser colocado numa posição muito desconfortável na cadeia, ele cantava louvores a Deus. Aí Deus respondeu com um terremoto, simples. Um terremotinho, abriu tudo. O carcereiro disse assim: socorro, vou me matar, porque os presos estão fugindo. Calma, está todo mundo aqui, ninguém saiu. E aí Paulo, naquela dor tremenda, já vai, só um minuto. Naquela dor tremenda, física que ele estava sofrendo, quase desfalecido de tanto apanhar, ainda tem a alegria de dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
Era um homem de ferro? Não. Mas quem estava sustentando, bancando aquele homem em dor, em aflição, em injustiça? Era Deus. Você está entendendo como é que o crente funciona? O crente não funciona pela sua própria capacidade de racionalizar as coisas. O crente funciona na capacidade que o Espírito Santo lhe dá de sobreviver ao sofrimento, de conviver com o sofrimento e de tirar proveito do sofrimento. Diga. Tudo bem, pastor? Oi. O livro de Jó, ele sempre me intriga muito. Desculpa, não entendi. O livro de Jó, ele me intriga no sentido assim, Jó era um homem reto e justo. Sim. Ele era reto e justo porque Deus diz isso, né? Então, Sim. não tenho o que contestar nisso. Só que, assim, essa permissão do Senhor para o mal tocar na vida deste homem reto e justo, sempre, sabe, me deixa assim no coração apertado nesse sentido. E agora, ouvindo essa resposta maravilhosa que o Senhor deu ali para a irmã, isso tudo que aconteceu no livro de Jó, tudo que aconteceu com ele, porque foi uma, entre aspas, uma rivalidade ali entre Deus e o diabo, né? E o Jó foi apenas o objeto dessa contenda, digamos assim. Seria apenas porque Deus queria ver essa noção que a gente tem de quem é o nosso Deus, deixar para nós isso, essa grandeza de que não interessa o que esteja acontecendo, tem esse Deus, e o motivo de tudo isso seria apenas o Senhor ver, já que esse foi o desafio de Satanás, a motivação pela qual Jó o adorava, já que Satanás dá a entender que ele só amava o Senhor porque ele era rico, porque ele tinha tudo de bom e do melhor, então ficou fácil adorar a Deus assim. Aí é fácil, né? Facinho. Você está com uma vida maravilhosa, que beleza, né? Eu quero ver, se tirar tudo isso, se você vai continuar assim, se você vai acima de qualquer coisa que esteja acontecendo, das circunstâncias, você passa os olhos, você manter os olhos lá na cruz, no Senhor, ciente de que Deus está no controle e que provação vem para transformar você numa pessoa muito melhor, como aconteceu com Jó. O livro de Jó seria isso, a razão disso daí? Isso e um pouco mais, não é? Porque quando Paulo fala do Antigo Testamento, ele diz que o Antigo Testamento é para nosso aprendizado. Existe um mundo espiritual, existe uma disputa do império da maldade contra o reino do Senhor. As pessoas são cativas desse império da maldade. Quando o pastor hoje falou a respeito do ímpio, grande parte da população mundial está sob o domínio dele. Uma passagem que o pastor não falou hoje, mas que pode nos ajudar aqui, é que esse ente, esse ser criado, diz a Bíblia, neutraliza, não é neutraliza, como é que é? Cega o entendimento dos incrédulos. Então ele disputa com Deus o espaço. Então nós aprendemos que Deus tem esse inimigo no mundo espiritual. Nós também aprendemos que isso é real, isso aconteceu na nossa própria existência, porque o diabo quis disputar a gente com ele, só que o diabo perdeu. Mas também nos ensina o fato de que, mesmo que a gente sofra por tentativa desse inimigo de Deus, as forças que Deus colocou na vida da gente são maiores do que as tempestades que a gente possa passar. Então, é certa a sua, muito boa colocação, e ao mesmo tempo, eu diria que é para nosso ensino. O livro de Jó é para nosso ensino. Agora, é uma poesia, e a gente precisa ler aquilo com olhos muito atentos para não tirar conclusões erradas dessa poesia, tá certo? Vamos chegar na quarta pessoa,
Vamos chegar na quarta pessoa que aparece, é um jovem impaciente, quer dizer, ele disse, eu tive paciência de ouvir vocês, mas agora que as suas palavras, os seus discursos acabaram, eu vou falar. E ele faz 4 discursos. O primeiro discurso, ele argumenta que Deus usa o sofrimento e a disciplina para corrigir a humanidade. E a oração é a forma do homem aceitar e se submeter a essa correção de Deus. Parece bonito. E é. Mas não é tudo quanto a gente precisa ver. No segundo discurso, esse homem repreende Jó porque Jó questiona a justiça de Deus. Deus é justo e ao negar esse fato, Jó acrescentou rebelião à sua lista de outros pecados. Vocês veem que os amigos de Jó tinham dito, você não fez caridade, você não mereceu, você não mereceu. E Deus vai acabar dizendo, ninguém merece, sou eu que tenho misericórdia, não é pelo que você faz que eu te amo, é pelo que você não é que eu te amo, você é um desgraçado, é por isso que eu te amo, que você não tem outro recurso a não ser confiar em mim, não é? No terceiro discurso, Eliú informa a Jó que Deus não se afeta com o que acontece na terra. Em outras palavras, parece um germe assim do deísmo. Deus fez uma máquina de relógio muito complexa, diz ele, não é? Você falou hoje, não é? E largou o relógio funcionando e foi embora. Então parece que Eliú vai para a mesma direção. Deus é tão grande que tudo que acontece na terra não o afeta. Então Deus se mantém silencioso porque ele sabe que Jó é um demagogo, é um hipócrita, está falando da boca para fora só. E o último discurso, Eliú vai defender a Deus, dizendo que Deus é justo no seu tratamento com reis, com escravos, que em muitas situações o arrependimento é a chave. Assim como em outros casos, o sofrimento de Jó pode ser o meio da sua libertação se ele se arrepender. E a questão permanece, mas me arrepender do quê? O que é que eu fiz? Então Jó não tem noção. Para ele, todas as suas atitudes tinham sido coerentes com o temor de Deus. Para ele, todas as coisas feitas, a caridade feita, o cuidado sacerdotal para com a sua família, tudo quanto, ele era um homem de bem. Dá a impressão que eu já vi essa história repetida nas pessoas, quando você se aproxima de alguém e diz assim, olha, você precisa crer em Jesus Cristo para ser salvo. Mas por quê? Eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não vou à mídia fazer recorte de ninguém, eu sou bom, eu não preciso de igreja, porque eu tenho a minha fé em Deus, e eu sei que a fé na minha fé basta. Você já encontrou alguém assim? Não? Então, ainda que Jó tenha uma convicção muito profunda, ele confessa que antes ele conhecia Deus de ouvir falar. A experiência dele com Deus era uma experiência, vamos dizer assim, racional. Eu faço, Deus me retribui. Eu sou feliz e eu sei que Deus cuida de mim porque Ele me abençoa. Mas agora eu estou desgraçado, então Deus me abandonou. O que que eu fiz? Não é? O que que eu fiz? Aí nessa altura do livro, o próprio Deus entra em cena
E de uma forma que silenciou todos os debates, o Senhor respondeu a Jó por meio de um redemoinho. Primeiro, é uma teofania, de novo, que se manifesta na forma de um redemoinho. E então, ele começa repreendendo Jó por falar com ignorância, lembrando que ele é mortal. Veja aí o verso 3 do capítulo 38, que diz assim: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Então eu vou começar a fazer perguntas. E você vê aqui, que agora o capítulo 38 vai ser um monte de perguntas. A primeira delas acaba com Jó, logo de cara. Porque diz assim: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde é que você estava? Começa por aí. Se eu tenho consciência de que Deus criou todas as coisas, que Deus entende o funcionamento de todas as coisas, que Deus planeja o funcionamento de todas as coisas, por que Ele não entende da minha vida? Ou Ele entende? Ele entende da minha vida. E como existe a convicção de que Deus é onisciente, onipotente e onipresente, isso está racionalmente na cabeça de Jó, Deus começa a responder Jó por essas inquirições. Então, é um estudo indutivo, né? Ele faz um monte de perguntas para Jó e ele começa, então, uma série de questões centradas na sua grandiosa força, no seu poder, como criador e sustentador do universo. Ele não entra aqui como Deus moral, necessariamente. Ele entra aqui como Deus criador. Onde é que você estava quando eu limitava o mar para não invadir a terra? Onde é que você estava quando eu criei as aves? Onde é que você estava quando eu criei as montanhas? Onde é que você estava quando eu criei toda essa estrutura que funciona como um relógio? Qual a importância de você nesse processo? Então, depois de fazer esta série de perguntas, não é? Olha só o que como Jó reage no capítulo 40. Como Jó reage no capítulo 40, versos 3 a 5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou o quê? Sou indigno. Em vez de dizer: Senhor, o que é que eu fiz? Agora ele diz: eu sou indigno. Eu me achava bom, mas agora eu sei o que eu sou. Eu sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Eu estou mudo, eu estou calado, eu não tenho o que te responder. O Senhor agora me calou de vez. Eu sou indigno. Essa postura, eu sou indigno, é a postura que Deus deseja de cada pessoa. A conversão consiste no processo de você descer ao fundo do poço e dizer de coração: sou indigno. Isso é a conversão. Quando você chega nesse confronto espiritual tão intenso, que você diz: nada há em mim que me justifique diante de Deus, os meus atos não contam. A minha fala, a minha intenção,
as minhas atitudes, nada disso conta para Deus. Eu sou indigno. E a partir desse instante é que diz: bom, agora você me deu chance de cuidar de você. Agora você me deu chance de cuidar de você. E isso acontece durante a vida cristã também. Porque o crente pensa: não, Deus está comigo, não vai me acontecer nada. Eu tenho um isolante térmico, eu tenho um isolante contra inseto, eu tenho um isolante contra tribulação. A inflação vem, mas não vai me pegar, porque eu sou de Deus. Não, a gente está sujeito. Sabe o campo de trigo? Você já viu o campo de trigo? É maravilhoso quando vem o vento, né? Aquela rajada de vento assim, o trigo vai para lá, vai para cá, você não sabe de onde vem o vento, mas você vê a ação do vento no campo, no trigal, né? Você vê aquilo lá. Quer dizer, o crente entorta como qualquer outro entorta, viu? Quando vem um vento forte, ele entorta. Só que o não crente não tem raiz, o crente tem. Como é? Como o bambu. Como o bambu. Vamos falar do bambu cristão. No segundo discurso, o Senhor desafiou Jó a comparar suas próprias forças com as forças de Deus, e ele pergunta no verso 9: você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? Adorne-se então de excelência e grandeza e vista-se de majestade e glória. Derrame as torrentes da tua ira, olhe para os orgulhosos e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os ímpios no lugar onde estiverem, cubra-os todos no pó, prendam todos eles no sepulcro. Então também eu confessarei a seu respeito que a sua mão direita lhe dá vitória. Deus desafia mesmo, né? Deus desafia: você pode como eu posso? E essa é a segunda pergunta que se faz. A primeira pergunta é: onde é que você estava quando eu criava todas as coisas? A segunda coisa é: você pode fazer o que eu faço? Mas a gente quer. O todo tempo a gente quer. Pastor Luiz Roberto usa uma expressão: ó Senhor, por vezes nós temos pecado contra o Senhor. Não passa um segundo se perguntar que tipo de oração um crente faz. Bom, o crente deve adorar a Deus e confessar pecados. Quanto tempo ele deve adorar a Deus? O tempo todo. E quanto tempo ele deve confessar pecados? O tempo todo. Senhor, lembra há 3 minutos atrás que eu disse para o Senhor que eu errei? Acabei de errar de novo. O que o Senhor quer não é que a gente vá para a cruz. A cruz, o filho dele foi. A gente quer, ou melhor, o Senhor quer que a gente se abra com ele e dependa dele. Você vai fazer o seu arrozinho, certo? Você está careca de saber como é que se faz arroz. Você sabe o tempo que dura, o tempero que vai, como é que você deve colocar o arroz na panela, você sabe tudo. Mas o que aconteceria se você dissesse assim: Senhor, eu quero fazer arroz para a tua glória? Pastor, isso é bobagem, isso é excesso de espiritualidade, de espiritualizar todas as coisas. Não é. O que significa realmente a gente consagrar? Senhor, estou indo no meu lazer, estou indo pescar. E estou indo pescar para a tua glória. Isso vai mudar todo o jeito de eu olhar a vida. Senhor, vou sair com o carro, vou dirigir para a tua glória. Isso modifica o panorama das coisas, isso modifica tudo.
Senhor, eu não posso fazer o que tu fazes, eu não tenho essa competência de fazer o que tu fazes, portanto, faz em mim e faz por mim. Oh Deus, vai na frente. Eu me lembro de um repórter que foi caracterizado por dizer assim: vem comigo. Ele entrava nos lugares para fazer a reportagem e ele dizia ao cameraman, né, ao camarada que o filmava, ele disse: vem comigo. A gente faz assim com o Senhor: Senhor, acabei de fazer um negócio, vem comigo. Não é assim. É o contrário. Senhor, vai adiante de mim. Vai adiante de mim quando eu olho vitrine. Vai adiante de mim quando eu entro no Mercado Livre. Isso já é oração intercessória. Vai na frente da esposa quando ela entra no Mercado Livre. Então, Jó imediatamente reconhece nesse segundo discurso que Deus pode todas as coisas. Bem sei, capítulo 42, verso 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa palavra, meus irmãos, é muito importante para nós. Nenhum plano de Deus que nos inclua ou que inclua a nossa família pode ser frustrado. Mas isso não significa que a gente é determinista. Aí Jó admite a sua ignorância dizendo: tu perguntaste quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? E, na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Me lembra muito Jeremias, essa fala. Muito, muito, muito. Se vocês se lembrarem de Jeremias, especialmente nas Lamentações, no capítulo 3, dê uma espiadinha lá, a gente vai terminar já já, se Deus quiser. Lá em Jeremias, no capítulo de número... ou melhor, Lamentações de Jeremias, o capítulo 3... eu acho que Jeremias acaba traduzindo para a gente qual é a postura que se deve ter no caso do sofrimento. Lá no capítulo 3, ele diz assim, no primeiro, Lamentações de Jeremias, na minha Bíblia, página 909. E diz assim: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim sem parar todo o dia. Vocês podem ver que a linguagem é muito comum, muito parecida com a linguagem de Jó. Entretanto, lá nos versículos 21 em diante, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O que falta no livro de Jó é a exaltação da misericórdia de Deus. As pessoas ali pensam muito no mérito próprio. Tanto os amigos de Jó quanto o próprio Jó estão baseados, todos eles estão baseados no mérito da pessoa. Então Deus desbanca isso. Onde é que você estava quando eu criava todas as coisas e você pode fazer como eu posso? Não é? Essas coisas. E aí ele diz assim: a minha porção é o Senhor, verso 24, Jeremias falando: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. E aí, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Não reclame nada. Coloque a sua angústia diante do Senhor e aguarde.
Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. E aí ele termina dizendo: o Senhor não o rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então existe sim um propósito. E eu quero encerrar, eu preciso de mais 5 minutos. A compreensão que o livro de Jó nos traz é que nós criamos a teodiceia, como foi dito aqui no sermão de hoje. Nós criamos a tentativa de explicar como é que Deus age. E muitas vezes nós ficamos presos aparece aqui a setinha? Nós ficamos muito preocupados em explicar como é que Deus age. Por que Deus age assim? Por que Deus não faz nada? Por que Deus? Esses dias atrás, alguém na internet me questionou assim: esse Deus que você prega, por que Ele permite tanta injustiça no mundo? É justamente isso, as pessoas estão buscando o porquê, vamos lá, o porquê Deus age e como Deus age. Entretanto, o que nós temos que pensar é na relação que existe entre Deus e Jó. Deus volta a sua face para os seres humanos e torna-se acessível a eles. E mesmo que Jó seja um homem íntegro e sem culpa, que sofre intensamente, a relação entre Deus e Jó não se dá pela forma como ele acha que Deus se relaciona com ele, mas é como Deus manifesta a sua misericórdia. E o livro termina com Jó recebendo 7 filhos, 3 filhas novas, e o dobro de tudo quanto ele teve, uma vida ainda de mais 140 anos, vendo toda a sua família prosperar, crescer. E aquele tempo foi um tempo de passagem, um tempo de sofrimento, de angústia, de reflexão filosófica, de reflexão teológica, mas que passou. Deus respondeu. Olha só, o que é que nós temos que imitar? Os amigos de Jó ouviram notícias de Jó, choraram com ele, sentaram-se com ele, ficaram em silêncio no momento de dor intensa. A gente pode fazer isso com as pessoas. A pessoa está sofrendo, senta do lado dela e fica lá. Não se preocupe em dizer nada não, o seu calor vai ser suficiente. O seu choro com ela vai ser suficiente. Não fala nada não precisa dar conselho, não seja como os amigos de Jó. Por quê? Porque eles ouviram o lamento de Jó, eles tentaram explicar o sofrimento de Jó, eles acusaram Jó, eles falaram sem parar até que Deus os calou. O que é que nós temos que nos lembrar? Que o livro de Jó é a resposta inspirada por Deus ao pensamento errôneo de que a razão única para o sofrimento é o pecado. Tal pensamento alcança o auge nos discursos dos amigos de Jó, deduzindo que se há sofrimento, há pecado. Entretanto, nós devemos nos lembrar que o livro de Jó é uma das primeiras contribuições substanciais acerca da doutrina dos anjos e de Satanás. Eles aparecem no início do livro como filhos de Deus, sendo criaturas de Deus, são servos de Deus, santos, mas não perfeitos, e servem à vontade divina. O que nós aprendemos? Já é usado como exemplo de paciência e perseverança em meio ao sofrimento em Tiago 5, além dessa referência pontual a Jó, em 1 Coríntios 3,19, Paulo cita as palavras de um dos amigos de Jó.
ele faz. Isso está em 5,13, né, de Jó. Então Paulo cita esta palavra na sua exposição de 1 Coríntios, capítulo 3, uma exposição acerca da divisão que havia entre os crentes da igreja. E o texto diz assim: ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos que tramam não chega a vingar. Jó reivindica ao longo do debate com seus amigos a sua inocência em meio ao sofrimento. Jó pode ser padrão de paciência, entretanto, o nosso padrão de sofrimento não é Jó. O nosso padrão de sofrimento, segundo o Novo Testamento, é o Senhor Jesus. O que Jó sofreu é palha seca perto do que Jesus sofreu por nós. Somente Jesus é o verdadeiro sofredor inocente que sofreu sem pecado algum. Em semelhante modo, o sofrimento de Jesus foi voluntário, diferente do caso de Jó. Enquanto Jó foi objeto de uma disputa entre Satanás e Deus, Jesus Cristo não teve isso. Jesus Cristo foi voluntário, ele veio para morrer. Ele veio para dar sua vida, para salvar-nos dos nossos próprios pecados. O que mais que aprendemos? Ao fim de sua história, Jó percebeu que não conhecia a Deus verdadeiramente. Ele precisou reconhecer seu lugar como ser humano, dependente de Deus, bem como o lugar de Deus como Criador e mantenedor de tudo. Somente assim poderemos perseverar com paciência, mantendo a esperança no Senhor.